Oi galera, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de hoje com o conteúdo que está no capítulo 4, Movimento Uniformemente Variado. Então abra seu livro didático, o conteúdo está distribuído nas páginas 53 a 61. Aqui no M e o V acontece uma variação da velocidade, por isso chama-se movimento uniformemente variado. Ou seja, a velocidade varia, daí a simples variação da velocidade vai acarretar a aceleração escalar. Ela não é nada mais nada menos do que a variação da velocidade, porque aqui neste movimento a velocidade varia. O carro está parado no sinal aguardando o sinal verde. Assim que o sinal acende para ele, ele pisa no acelerador e o carro começa a desenvolver uma aceleração. Ou seja, a velocidade do carro ela vai variando no decorrer do tempo. Então a gente pode dizer que neste momento o carro está acelerado. Quando ele atinge 60 km por hora de velocidade, ele avista uma pessoa na sua frente, então o que é que ele faz? Pisa no freio. O freio também é uma aceleração, só que negativa. Então quando ele pisa no freio, a velocidade do carro também vai variando, só que diminuindo, porque o carro está parando. Quando ele fala que o carro está partindo do repouso, entenda-se que repouso é velocidade zero. E quando ele também pisa no freio até parar, quando ele para também ele volta ao repouso. Aqui na página 55 nós temos o conceito de aceleração escalar. Então nós temos aqui a velocidade V1 no instante T1, a velocidade V2 no instante T2. Então nós temos aqui uma variação da velocidade, ΔV, que é de V2 menos V1. E uma variação do tempo também, que é de T2 menos T1. Então a gente tem aqui o conceito de aceleração média, não é? A aceleração média é quem? É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. ΔV pode ser indicado como V2 menos V1 e ΔT, T2 menos T1. Vamos calcular a aceleração escalar média do carro de corrida acima, convertendo a velocidade de km por hora para metros por segundo. Velocidade inicial, como ele formou, era 90 km por hora, convertendo para metros por segundo dá 25 metros por segundo. Como é que faz essa conversão? Divide 90 por 3,6, que dá exatamente 25. Convertendo a velocidade 2, 108 km por hora para metros por segundo, dá exatamente 30 metros por segundo. ΔV, que é V2 menos V1, que dá exatamente V2, é 30, está aqui ele. V1 é 25, 30 menos 25 dá 5. Então a variação da velocidade é 5 metros por segundo, que é exatamente a aceleração, que é 5 metros por segundo ao quadrado. As unidades de medida mais usadas para aceleração são metros por segundo ao quadrado, centímetros por segundo ao quadrado e quilômetros por hora ao quadrado. Aqui na página 56 nós temos mais três conceitos de aceleração instantânea, movimento acelerado e movimento retardado. Quanto menor for o intervalo de tempo para você medir a aceleração, você tem naquele momento uma aceleração instantânea, ou seja, naquele instante. Então este é o conceito de aceleração instantânea. Movimento acelerado ocorre quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Por exemplo, como o motorista está pisando no acelerador, nós temos a velocidade positiva, maior do que zero significa positiva, e a aceleração também positiva, maior do que zero. Se você multiplicar a velocidade vezes a aceleração, como as duas são positivas, você vai ter um resultado também positivo. Então isto significa que o carro está acelerando. Observe que a velocidade inicial para este movimento é 20 km por hora. No instante seguinte, salta para 40, no instante seguinte para 60, depois para 80, 100, 120. Então observe que isto significa que o movimento está acelerado. O movimento retardado, observe, agora ele está pisando no freio. Então isto significa que a velocidade dele é maior do que zero, positiva, mas o fato dele pisar no freio significa que a aceleração é negativa, menor do que zero.
Então, se você multiplicar a velocidade vezes a aceleração, nós temos uma velocidade positiva maior do que zero e a aceleração negativa menor do que zero. Então, nesta multiplicação, nós teremos um resultado que é negativo. Observe nesta outra tabela que nós temos um movimento que vai de 0 a 5 segundos e que no instante t igual a zero, a velocidade do carro era de 80 km por hora, no instante seguinte de 70, no instante seguinte de 60, depois 50, depois 40, depois 30. Isso se dá porque ele está pisando no freio. Então aqui nós temos um movimento retardado. Bem, na página 58 nós vamos estudar as funções horárias do movimento uniformemente variado, que são duas. No tempo igual a zero, o móvel desenvolve uma velocidade v0. No tempo igual a t, o móvel desenvolve uma velocidade v, diferente de zero. As variáveis que nós temos aqui, v0, que é a velocidade inicial, né? Velocidade no instante t igual a zero, v, que é a velocidade final, velocidade no instante t. Essa variação de velocidade nos permite calcular a aceleração, que dá exatamente de acordo com aquela equação que nós vimos, aceleração média, variação da velocidade sobre variação do tempo. Só que a variação da velocidade é v menos v0, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, e a variação do tempo é t menos t0, ou seja, tempo final menos tempo inicial. Aqui no caso, como a aceleração média é igual à aceleração instantânea e elas são constantes e o tempo é igual a zero, o tempo inicial é igual a zero, então nós podemos fazer uma substituição nessa fórmula. Então, esta fórmula aqui vai se transformar nesta. Por quê? Porque a aceleração média ela é igual à aceleração instantânea, porque a aceleração é constante no movimento uniformemente variado. Então, eu posso ter a seguinte expressão: A é igual a V menos V0 sobre T. E modificando esta fórmula, esta equação, fazendo o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, nós temos esta equação aqui. Velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E esta equação é exatamente a função horária da velocidade, tá? Aqui na página 60 nós temos a outra função horária, que é a função horária das posições, ou seja, S em função do tempo. Observe esta figura. Nós temos aqui um móvel que ele está realizando um determinado movimento. Aqui nós temos a origem. O instante t igual a zero é o instante em que o carro está em repouso e o movimento é iniciado. É V0 e o carro está a uma certa distância da origem que a gente chama de S0. Iniciando o movimento, esse carro acelera, a velocidade varia, então nós temos uma aceleração. Em um determinado instante de tempo que a gente chama de t, a velocidade do carro é v, diferente de v0. Então nós podemos dizer que o carro percorreu este espaço S. De posse deste movimento, nós temos aqui, podemos construir um gráfico. Nós iremos usar aqui a função horária da velocidade, aquela que a gente viu anteriormente a essa, que é v igual a v0 mais at. E como ela é uma função afim, o gráfico dela é uma reta, representado por esta reta aqui. A gente observa que esta área aqui que está pintada, ela representa exatamente o espaço percorrido do móvel para este exemplo que a gente está analisando. Se eu jogar o gráfico da função horária da velocidade, que é esta, que corresponde a este gráfico, nós temos uma figura aqui que a gente chama de trapézio, vocês já sabem, né? O espaço percorrido do carro neste movimento é numericamente igual à área deste trapézio. Então vamos calcular a área desse trapézio. Nós temos esse V aqui, que é a base maior do trapézio, mais esse V0, que é esse aqui, a base menor, ou seja, base maior mais base menor, vezes a altura aqui é o tempo, dividido por 2. Então, isso é exatamente a área do trapézio. Então, nós temos uma álgebra aqui que, se você fizer produto dos meios é igual ao produto dos extremos e isolar o S, nós chegaremos a esta equação aqui. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de A vezes t ao quadrado.
Esta expressão chama-se função horária das posições do movimento uniformemente variável. Preparei uma animação aqui, que aqui eu coloquei 6 controles deslizantes, né? O primeiro significa a posição inicial do móvel A, a velocidade inicial do móvel A aceleração do móvel A. E eu preparei também a posição inicial do móvel B, que é este de vermelho, a velocidade inicial do móvel B e a aceleração do móvel B. E aqui eu tenho o tempo que vai se iniciar a partir do zero. Se eu pegar esse A, fizer ele igual a zero, e o B também, se eu fizer ele igual a zero, o que é que significa isso? A aceleração aqui está zero, tanto para o móvel A, quanto para o móvel B. Então, quando eu iniciar aqui a animação, observe, os móveis estão correndo e eles estão se movimentando de acordo com o movimento uniforme. Parei, vou resetar. Então, por exemplo, eu vou botar a posição inicial do móvel A, que é o azul, eu vou botar ele menos 23, menos 20, e a posição inicial do móvel B, eu vou botar ele menos 13, ele está na frente. Aqui é a velocidade do móvel A. Eu vou dizer que a velocidade do móvel A é positiva de valor igual a 4. E a do móvel B é positiva, mas de valor igual a 2. Ou seja, se o móvel A, a velocidade dele é 4 e a do móvel B é 2, então o móvel A vai alcançar o móvel B, lógico. Olha só, o momento do encontro está exatamente aqui no encontro dessas duas retas. Observe, vou parar. Este gráfico de vermelho é o gráfico exatamente da função horária das posições, ou seja, é S em função do tempo. Está aqui, S em função do tempo. Então, esse gráfico de azul é o gráfico da função horária do móvel A. Ela sai do menos 20, está aqui a velocidade, a posição inicial dele menos 20, está aqui ela é menos 20. E o gráfico de vermelho é a posição inicial, é o gráfico da função horária do móvel B. Observe, a posição inicial dele é menos 13, está aqui menos 13. Então, observe que esses dois gráficos são duas retas. Por quê? Porque nós estamos analisando um movimento uniforme. Não existe aceleração. Aqui, nesta outra janela, nós temos a velocidade, o gráfico da velocidade do móvel. Mas aqui é apenas para o movimento uniformemente variado. Tanto é que a velocidade deles é constante, porque exatamente ela não varia no movimento uniforme. Vamos introduzir uma aceleração positiva para o móvel A, uma aceleração positiva igual a 2, e uma aceleração positiva para o móvel B igual a 1. O móvel A alcança o móvel B e vai embora. Então, aqui nós temos... Agora, esse gráfico aqui já não é mais uma reta. Por quê? Porque o movimento ele é acelerado. Ele teve uma aceleração. Então, o gráfico da posição do movimento uniformemente variado é uma parábola. Então, se eu colocar vou resetar. Se eu colocar a aceleração negativa, as duas negativas, uma menos 2 e outra menos 3, o que acontece? Ou seja, ó, tá vendo os dois gráficos aqui? Resetando de novo. Observe que eles vão sair. Tem um momento de inversão, ou eles voltam, exatamente porque a velocidade aqui é negativa, ou melhor, a aceleração é negativa e a parábola tem uma concavidade voltada para baixo. Deixa eu botar aqui uma positiva e outra negativa, iniciando. A positiva vai subindo e a negativa volta, ela vai e volta. Então aqui você pode treinar, aqui é o gráfico da velocidade, ó, elas vão variando, tá? Uma crescendo e a outra decrescendo, porque a aceleração aqui de um dos móveis é negativa. Então você dá para entender melhor. Você pode mexer aqui várias configurações para este movimento e observar como é que funciona a velocidade e a aceleração nesses movimentos. Então, pessoal, era isso. Eu queria voltar aqui
para a página 59. Eu quero que vocês resolvam as questões 6, 7 e 8 da página 59 e as questões 9 e 10 da página 61. Então essa é a atividade, me entreguem em uma semana e até a próxima aula.